Cultura. Sintetizada inicialmente como noção moderna pelo inglês Edward Taylor, conceituando-a como um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos por uma pessoa como membro de uma sociedade. Nesse sentido, podemos dizer que a cultura engloba os modos comuns e aprendidos de viver, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade. Para além de um conjunto de práticas artísticas, tradições ou crenças religiosas, devemos compreender a cultura como uma dimensão da vida cotidiana de uma determinada sociedade. No vídeo de hoje, falaremos da arte e do trabalho na região centro-oeste do Brasil, que, de certa forma, tem uma cultura vasta e que nos proporcionou material suficiente para este mini-documentário. Porém, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa imensidão que a cultura é, em específico, na região centro-oeste. Iniciamos falando da arte do centro-oeste, onde existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas indígena, boliviana e paraguaia. Além disso, o Centro-Oeste recebeu influência de aspectos culturais de inúmeros migrantes, em função das fronteiras que faz com todas as outras partes do Brasil, sendo elas o Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, fato que não ocorre em nenhuma outra região. Podemos citar festas, artesanato, danças, músicas, brincadeiras, lendas folclóricas e até mesmo roupas utilizadas por essas pessoas no Centro-Oeste. O que vimos foi uma das festas da região do Centro-Oeste, chamada Cavalhada. É a festa mais conhecida da região. Trata-se da encenação de uma batalha medieval realizada ao ar livre, onde um grupo de cavaleiros se veste de azul, representando os cristãos, e o outro grupo de cavaleiros se veste de vermelho, representando os mouros. A festa tem duração de 3 dias e apresenta como desfecho a vitória dos cristãos sobre os mouros e a conversão deles para o cristianismo. Em Pirenópolis, a festa é cartaz turístico e leva milhares de pessoas ao estado de Goiás. Além da cavalhada, são ainda comemoradas as festas a seguir: Fogaréu, Folia de Reis, Festa do Divino, Festa de São Benedito, Romarias do Divino Pai Eterno, Congada de Catalão, Nossa Senhora dos Navegantes. Outra característica da região do Centro-Oeste é a dança. Como exemplo, temos a dança Siriri, de cunho religioso. É dançada por homens e mulheres, inclusive crianças, ao som do ganzá, do mocho e da viola de coxo, instrumento típico da região e conhecido como patrimônio nacional. Ao dançar, os participantes parecem estar fazendo brincadeiras indígenas. Depois de citarmos festas e danças, obviamente não poderíamos deixar de falar das músicas, tendo como principal estilo no Centro-Oeste o sertanejo. Esse gênero musical historicamente teve início com o bandeirismo, um movimento de desbravamento no interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas, no século XVI. Antônio Cândido definiu como Paulistânia todo o eixo de expansão e difusão da cultura bandeirante, região esta onde se fixou o que temos por cultura caipira. Os estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, metade norte do Paraná, parte de Tocantins, parte do Mato Grosso e regiões como o sul de Minas, sul do Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro são os locais onde se ambientaram esses valores. Parte desses bandeirantes abandonaram a lida das bandeiras, isolando-se e formando roças. Foi nas roças do interior paulista que surgiu o homem caipira. E foi lá que a música caipira ganhou corpo e notoriedade pelos cantos de seus causos e suas lidas do interior, sendo gravada pela primeira vez em 1929 por Cornélio Pires. Mas não temos apenas o sertanejo. Como podemos ver, tem-se a presença dos seguintes estilos: moda de viola, rasqueado, guaranha, punk e rock,
Já o artesanato do Centro-Oeste é rico e fortemente influenciado pela cultura indígena. Vejam os exemplos. Encontramos objetos de madeira, artigos de prata, pedras semi-preciosas, artigos de tapeçaria em geral, aularia, um tipo de produção que utiliza barro e argila, entre outras coisas. E como desfecho da arte da região centro-oeste do Brasil, temos as lendas folclóricas. Um belo exemplo é o pé de garrafa. Conta a lenda que o pé de garrafa é um ser que habita florestas do Paraná. Não há evidências da origem dessa lenda. Segundo afirmam muitas pessoas, este ser é muito difícil de aparecer para uma pessoa, pois muitos dizem que ele evita ao máximo o contato. Entretanto, costuma atrair as pessoas quando quer. Seu corpo é coberto de pelos e possui uma perna que, no lugar do pé, tem o formato de uma garrafa. Disse que só consegue fugir do pé de garrafa quem é capaz de atingir o seu umbigo, local onde está sua fraqueza. Outro exemplo é o Romonzinho, que é representado por um menino muito malcriado, que maltrata os animais e as plantas e assusta as pessoas. Conta a lenda que o pai de Romonzinho matou a esposa por conta de uma mentira que o filho contou. Em vez de se sentir mal com a situação, o menino achou graça. Assustador, não? Além dessas duas lendas, temos ainda Arranca-Línguas, Casa das 365 Janelas, Criação do Mundo, Lobisomem, Mãe de Ouro, Minhocão do Pari e Nego d'Água. Como segundo ponto importante em nosso mini documentário, vamos falar do trabalho na região centro-oeste do Brasil. Mas primeiro vamos ao conceito de trabalho. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos, com o objetivo de atingir uma meta. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas e desenvolva habilidades. É com o trabalho que ele também poderá aperfeiçoá-las. O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, com as diferenças, a não ser egoísta e pensar na empresa e não apenas em si. Mas aí você se pergunta, como funciona o trabalho na região centro-oeste do Brasil? E o que tudo isso tem a ver com cultura? Bem, confesso que não tenho uma resposta concreta para isso. Porém, no que se refere a trabalho ao centro-oeste do Brasil, vejo que esse conceito de trabalho é universal, pois engloba uma cultura universal, assim como um trabalho em equipe no Nordeste proporciona trabalho e diria até uma certa evolução. No Centro-Oeste é a mesma coisa. Então podemos dizer que esse trabalho no Centro-Oeste pode ser considerado universal, mediante ao seu conceito. Mas você ainda deve se perguntar o que tudo isso tem a ver com cultura. Pois bem, o trabalho faz com que o indivíduo aprenda a fazer algo com um objetivo definido, desde a época do trabalho escolar no colégio. E com isso, o ser humano começa a conquistar seu próprio espaço, respeito e consideração dos demais. Quando a pessoa realiza um trabalho bem feito, também contribui para a sua autoestima, satisfação pessoal e a realização profissional. Ou seja, tudo isso se engloba na cultura organizacional, que tem todas essas características citadas. Como vimos, a arte e trabalho no meio da cultura na região centro-oeste do Brasil é vasta e importantíssima para a cultura brasileira, sendo peça fundamental nesse meio cultural. E também que trabalho no meio cultural é de grande importância para a evolução do ser humano, em vista da cultura organizacional. Para mais mini documentários como esse, deixe seu like e compartilhe. E nós aqui, bem, te esperamos até a próxima.